Pois é, pessoal, Bolsonaro colocou o pau na mesa, hein? Que coisa, hein? Pediu a prisão do Alexandre de Moraes, mandou lá notícia crime. Vamos ver o que acontece agora, o que ele está acusando de fato o Alexandre de Moraes, né? Essa notícia foi sugerida por Ancapilito Bolsonaro 2022 e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu não preciso dizer para ninguém que eu acho um absurdo o que o Alexandre de Moraes está fazendo já há algum tempo, né? Desde a instauração daquele inquérito das fake news, que foi totalmente irregular, com o juiz escolhido, uma coisa que realmente não tem lógica nenhuma, mas mais do que isso, toda essa forma como ele vem tratando o inquérito. E basicamente foi esse tipo de acusação que o Bolsonaro fez nessa notícia crime. Ele pegou a lei do abuso de autoridade. Vocês lembram, logo no início do governo Bolsonaro, muitos parlamentares, principalmente da esquerda, estavam preocupados com a Lava Jato, porque achavam que a Lava Jato estava investigando gente demais e coisa e tal, e aprovaram uma lei de abuso de autoridade. E na época muita gente criticou, muita gente falou assim, não, que absurdo, não pode proteger bandido, tem que deixar a polícia fazer o caso, a investigação dela. E eu falei aqui, eu falei no meu vídeo da época, nem deve existir mais, porque eu andei apagando esses vídeos muito antigos por conta de política do YouTube, mas eu falei na época, eu tenho certeza disso, que isso era uma coisa extremamente positiva, porque limitar o poder de polícia do Estado é sempre bom. De fato, polícias abusam a autoridade o tempo todo. Só quem não está acostumado com esse meio que acha que não, não, deixa a polícia investigar que não tem problema não, que vai pegar os bandidos. Não, abuso de autoridade é um problema sério mesmo. Investigação, juízes, polícia, todo mundo abusa de autoridade. Na minha visão, como libertário, o fato de existir um Estado já é um abuso de autoridade, mas antes disso mesmo, é algo positivo você ter garantias contra policiais, juízes, promotores que ultrapassam o limite legal, né? E essa lei de abuso de autoridade que está aqui, ela prevê inclusive penas de cadeia, né? Ok, que não é uma cadeia mesmo. Se você olhar aqui, as penas delas são todas de 1 a 4 anos, 3 meses a 1 ano, 6 meses a 2 anos e coisa e tal, de forma que tudo isso daqui acaba sendo conversível em cesta básica, se for o caso de réu primário, o que provavelmente é o caso do Alexandre de Moraes, né? De qualquer forma, é uma coisa muito feia, né? O cara ser condenado por isso daí. E basicamente o que ele fez foi isso. Ele pegou aqui, essa aqui é a notícia crime dele. A notícia crime, o que é notícia crime? Notícia crime é algo que qualquer brasileiro pode fazer, tá? Você comunica a um delegado, por exemplo, a um oficial qualquer que houve um crime. Ou que você foi roubado, ou que você presenciou outra pessoa roubando outra pessoa, por exemplo, né? Isso é a notícia crime. Se for na delegacia e fizer alguma coisa, quando você fala que é roubado, o que você está fazendo ali na delegacia é fazendo uma notícia crime. Isso não é uma denúncia. Denúncia é um termo técnico no direito que pode vir a acontecer mais adiante. O policial vai investigar aquele caso. Se tiver realmente indícios de... Vai investigar nada, a gente sabe que não investiga nada, né? Já falei para vocês aqui que experimenta um dia que tiver um carro roubado ou um celular roubado na delegacia para você ver se vai ter alguém investigando alguma coisa. Mas enfim... Em tese, o que diz a lei, o que diz o direito, é que o policial teria que investigar aquilo ali. Se ele encontrar indícios de materialidade e autoria, ele aciona o Ministério Público e o Ministério Público, então, faria a denúncia, né? Quem faz a denúncia é sempre o Ministério Público. Pois bem, então o que o Bolsonaro está fazendo aqui, ele protocolou no Supremo Tribunal Federal, com o ministro Luiz Fux, essa notícia crime contra o Alexandre de Moraes. Em tese, o que deve fazer o STF deve encaminhar isso daqui para a PGR, porque é a PGR que cuida desse tipo de coisa, né? Agora, o que está dizendo aqui essa notícia crime? Basicamente, ele está levantando aqui todo aquele histórico do projeto das fake news, que tinha um monte de arbitrariedade ali, que foi um projeto criado de ofício, que não tem lógica nenhuma, isso fere o devido processo legal. Aquela coisa toda que eu comentei para vocês, esse negócio de abrir o inquérito e ficar punindo as pessoas por medidas cautelares, a negação de defesa. Então ele está explicando aqui que, ao contrário do que diz o STF, que a defesa não tem acesso aos autos do processo das fake news. Por exemplo, ele cita aqui, lembra da CPI das fake news que houve no Congresso? O tal do deputado Nereu Crispim inventou arrumou um monte de provas, supostamente, sobre fake news, então encaminhou nesse processo.
e depois ele voltou atrás e tirou essas provas. Só que a defesa quer ter acesso a essas provas. Essas provas fazem parte do processo, no final das contas, mesmo que tenham sido retiradas depois. Por que elas fazem parte? Porque, lembra, se vai facilitar a defesa, tem que ter a prova lá, qualquer prova de qualquer tipo tem que estar válida para a defesa. Para a acusação, ela não pode mais ser usada, porque se ele tirou a prova lá, a acusação não pode mais usar a prova, mas a defesa pode. E daí eles não conseguiram, eles falam até o número dos ofícios, o número do que está lá, e não conseguem essa informação, não tem esses dados obtidos lá. E aí, falando um monte de coisa, o fato do Ministério Público Federal ter mandado encerrar o inquérito das fake news, e aí o que o Alexandre de Moraes fez? Encerrou um inquérito e abriu outro. Isso é flagrantemente inconstitucional, isso é um absurdo, isso é manipulação da justiça. O cara está fazendo de conta que encerrou um processo, justamente porque, aquilo que eu falo para vocês, esse processo de você criar um inquérito e ficar infinitamente com o inquérito e usando medidas cautelares para punir as pessoas, isso é típico de ditaduras, né? Então por isso que ele encerrou um inquérito e falou, não, esse aqui acabou, mas ele criou um outro igualzinho. Então, pera aí, pô, não tem... Ele está fazendo a mesma coisa, uma continuidade isso daí, né? E ele próprio disse que é continuidade, que está colocando todas as provas que estavam no inquérito anterior no novo inquérito. E aí aquele negócio, meu amigo, se você tem provas de fato de que aconteceu algo ruim, está na hora de apresentar a denúncia. Faz a denúncia e faz o processo, e aí tem o contraditório e a legítima defesa. Não, o que ele faz, não, ele quer manter inquérito, por quê? Porque ele sabe que não tem prova ali, não tem nada ali na verdade. É puramente para perseguição política que ele está mantendo esse processo. E daí ele levanta mais um monte de coisas aqui justamente referentes a isso, irregularidades que o Alexandre de Moraes teria cometido com esse processo, e eu concordo que cometeu, é um absurdo esses processos todos, está na cara que o Alexandre de Moraes resolveu tomar o papel de defensor do STF contra as fake news, e aí está inventando essa grosseria toda aí, esse absurdo legal todo que a gente está vendo acontecer com esses inquéritos, um monte de gente presa até agora, um monte de gente perdeu o canal, teve sanções, coisas que não tem lógica nenhuma no final das contas devido ao quê? Autoritarismo, o cara se sentir ameaçado e reagir usando a violência institucional. É literalmente isso que está acontecendo. O Alexandre de Moraes está usando uma violência institucional, usando o pouco de poder que ele tem para realmente agredir politicamente outras pessoas, né? Enfim, aqui levanta-se um monte de problemas com isso daí. Tem uma lista aqui. Ele fala sobre a questão da abertura de ofício do inquérito das milícias digitais e o fato de ser uma continuidade dos atos antidemocráticos, que não tem lógica, ou seja, um novo inquérito, mas cujo conteúdo e tema investigado são os mesmos do inquérito arquivado, ou seja, um absurdo isso daí. E no final das contas, enfim, fala mais um monte de coisa aqui, e no final das contas ele pede a indiciação do Alexandre de Moraes em crimes dos artigos 27, 29, 31, 32 e 33 da lei do abuso de autoridade e a formação de autos de inquérito, a juntada disso, e envio lá para a promotoria junto com a cópia dos inquéritos todos para municiar como prova, né? Então, 27, 29, 31, 32 e 33, né? Então, 27... Requisitar e instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa, pena de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificada. Ou seja, não teve nada, ele fez isso sem nenhuma investigação preliminar. E de fato, então só pelo parágrafo único já teria motivo para condenação aqui pelo artigo 27. Né? 29. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo a fim de prejudicar o interesse do investigado. É o que ele está falando aqui, em que o Alexandre de Moraes falou que a defesa tem acesso a todo o inquérito, mas que não tem a questão do Nereu Crispim lá, aquelas provas do Nereu Crispim, não estão nisso daí, né? Então ele fala aqui, ó, o Alexandre de Moraes disse que desde o início os defensores tiveram amplo acesso aos elementos de prova já documentados. E ele está mostrando aqui que não teve acesso aos documentos do Nereu Crispim, então estaria no 29 aqui de prestar informação falsa sobre o inquérito, né? 30. Dar início ao proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou não contra quem sabe inocente. Mais uma pena aqui.
31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Para mim faz todo sentido. Realmente Alexandre de Moraes cometeu todos esses crimes. Agora, o problema dessa história, vocês sabem qual que é. Eu não preciso explicar. Tem o 33 também. 33, que é exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Ou seja, exigir coisas no inquérito. Ele fez um monte de busca e apreensão, até de prisão preventiva em base em um inquérito que não tem nenhuma evidência de que isso realmente seria preciso, né? Então, o 33 também. Enfim, vocês sabem o problema disso, né? Já devem ter pensado nisso. Né? Excelente, tá tudo certo aqui. Só que quem é que vai julgar esse processo? O STF. Evidentemente vai acabar caindo no STF, que vai decidir se abre essa investigação contra o Alexandre de Moraes ou não. E aí, o que vocês acham que o STF vai fazer? Só tem uma chance, hein? Não pode errar não, hein? O que vai ser? Pois é lógico, o espírito de corpo vai falar mais alto. Por mais que o resto do pessoal do STF não esteja muito satisfeito com o Alexandre de Moraes, acho muito pouco provável que eles abram um inquérito contra isso. Agora, eles podem remeter isso ao Procurador-Geral da República, né, Augusto Aras. Pode ser que isso vá para lá? Será que Augusto Aras vai pelo menos incomodar o Alexandre de Moraes? Enfim, a gente sabe que não vai ter futuro isso daí porque o STF não vai atacar um dos seus. Mas que é justo, seria bom se tivesse. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.